Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. E enquanto eu estou falando aqui com você, eu estou olhando para uma notícia que saiu esta semana, os dados do censo do IBGE referente ao ano de 2022. E ele traz aqui um número bastante interessante para nós analisarmos, que é o crescimento do movimento evangélico no Brasil. Segundo estes dados, houve um crescimento e o grupo de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil chegou aos números de 26,9% da população brasileira. De forma muito resumida, é como se para cada 4 brasileiros, um se declarasse evangélico. É muita gente mesmo. Mas aí nós precisamos observar a qualidade desses números. O que estes números representam? Nós podemos observar que houve uma explosão de surgimento de novas denominações evangélicas. E até mesmo aquelas denominações evangélicas tradicionais, como Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Deus e Amor, enfim, entre outras, né, aquelas igrejas tradicionais, elas mudaram bastante também. Vamos falar da Assembleia de Deus. Ela mudou muito ao longo destes anos. E houve este crescimento de denominações, esse surgimento de denominações que tem uma estratégia de trabalho muito voltado para o marketing, para eventos, para a satisfação pessoal dos seus membros. Então, assim, é um número que a gente não deve considerar ele como algo tão bom assim. É lógico, a gente deveria se alegrar que um país está tendo um crescimento do movimento evangélico, né? Mas esse crescimento ele precisa ter qualidade. E aí você olha para o país, qual é o resultado deste número na vida cotidiana do país, né? Na vida cotidiana da nação brasileira? O país está menos corrupto, o país está menos desonesto, o país está menos idólatra, o país está menos voltado para a carnalidade, para as coisas do mundo? Olha, me parece que não, né? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele disse uma palavra muito interessante. Ele disse: vós sois o sal da terra. E no versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Mas vamos pegar o exemplo do sal. Em uma comida, o sal não é, nunca foi, nunca será a maior quantidade de ingredientes. Pelo contrário, o sal geralmente é talvez a menor quantidade de ingrediente em uma comida. Só que o sal, sendo ele a menor quantidade de ingrediente de uma comida, vai ser ele que vai definir a qualidade, o sabor, o tempero daquela comida. Ora, me parece que no Brasil está tendo muito sal e pouco tempero. 26,9% da população se diz evangélica, mas me parece que isso não está trazendo efeitos práticos. Me parece que isso não está trazendo efeitos ali no cotidiano do nosso povo, do nosso país, né? Você tem aí vários segmentos da sociedade que os evangélicos estão entrando, né? E entrando com muita força, né? Na política, na cultura, enfim. Mas cadê o resultado prático disso? Cadê o resultado benéfico para a população, para o país? A transformação de caráter, a mudança do país, né? Um país mais honesto, um país mais próspero, um país mais igual, né? São uns números assim que são muito estranhos, né? A própria igreja, né? Hoje você vê alguns eventos feitos nas igrejas que muito pouco difere da sua organização de um evento mundano. Muda-se ali as letras, muda-se ali
o roteiro, mas o cenário é quase que o mesmo, né? Você pega algumas igrejas hoje, quando elas fazem os seus eventos, se você fechar os olhos ou se você ignorar parte de conteúdo ali e você comparar aquilo que acontece com eventos do mundo, com bailes, com festas que o mundo organiza, é muito similar, né? É muito parecido, é luzes, é escuridão, é povo pulando, é povo dançando, é festa, é alegria, né? Como se não houvesse algo espiritual para ser dito, para ser falado, como se a contrição, como se a piedade ficasse em segundo, terceiro, quarto plano, né? Parece que o que importa é o povo se alegrar no momento ali, aquela euforia, e no dia seguinte está tudo igual, né? Então, que Deus venha ter misericórdia e venha nos ajudar a não se comportar como uma igreja de Laodiceia, que está achando que está por cima, que está crescendo, que está rica, quando na verdade é uma igreja pobre, né? Miserável, cega, uma igreja nu, né? Que Deus venha nos ajudar. Deus abençoe a sua vida e a sua família, querido irmão e amigo.